A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é tremenda, que é gloriosa, que tem todo tipo de orientação, bênçãos, livramento para mim e para você. Estamos trabalhando o livro de Esther. Hoje a gente vai trabalhar 3 versículos para terminar o capítulo 2. E amanhã daremos continuidade no capítulo 3. O Senhor deu essa direção, estamos aqui para ouvir a palavra de Deus e para aprender com o Senhor. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. O título é Em Tudo Deus Tem um Propósito. Às vezes o Senhor leva a gente por caminhos que a gente não entende, mas a gente nem deve retroceder, nem murmurar, nem questionar. Só adorar e dizer, Senhor, eis-me aqui. Porque lá na frente a gente vai entender o porquê de cada situação dessa, daquela que passamos. Então a gente tem que ter sabedoria dada do alto, para ter prudência, para ouvir mais e obedecer. Porque o milagre, ele sabe onde vai levar eu e você. Aí quando chega lá a gente, meu Deus, que Deus glorioso. Mas às vezes sem sabedoria fica criticando, falando, murmurando, perde a bênção. Ou então volta lá para trás novamente. E ninguém quer voltar para o fundo da fila. Nós queremos prosseguir. E prosseguir é obedecer. E prosseguir é fazer a vontade dele sem entender. Quando eu não prossegui, eu paguei um preço muito alto. Não esqueça disso. Então, em tudo, Deus tem um propósito. Veja o que aconteceu aqui depois que Esther era a rainha, né? Aqui no capítulo 2 de Esther, do verso 21 ao 23, Mardoqueu descobre uma conspiração. Às vezes acontece coisa que a gente não entendemos, mas continue na posição que o Senhor quer, que Ele colocou. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 camareiros do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram atentar contra o rei Assuero. Veja que esses homens tentaram fazer mal ao rei, mas Mardoqueu estava ali na porta e ele ouvia essas situações. Veja o que aconteceu. Veio isto ao conhecimento de Mardoqueu e ele o fez saber a rainha Esther, e Esther disse ao rei em nome de Mardoqueu. O que eu acho interessante é que 3 pequenos versículos. Mardoqueu ouviu isso, mandou dizer a Esther o que ia acontecer. Inquiriu-se o negócio, quer dizer, investigou e descobriu, e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Quando Mardoqueu ouviu aquela história, ele mandou dizer tudo a Esther. Esther passou para o rei mandou investigar, era verdade, e aqueles homens foram enforcados. Naquele momento, foi um simples acontecimento. Naquele momento, Mardoqueu, zelou pela vida do rei, mandou avisar Esther. Mas lá na frente, aquele acontecimento ia fazer parte da história de Mardoqueu e de Esther, para Deus honrar e abençoar Mardoqueu e dar livramento a eles e a seu povo. Então tem coisas que a gente vai, porque eu estou aqui, porque isso está acontecendo, vamos fechar a boca, irmãos e irmãs. O negócio é louvar e agradecer, porque a gente não vê um pau na nossa frente, a gente não enxerga no escuro, mas o Senhor enxerga no escuro. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe tudo que vai ocorrer amanhã. Guarde tudo que ocorre na sua vida, independente de você gostar ou não, fique na posição adorando o Senhor, porque Ele sabe exatamente por que isso está acontecendo. Aqui em Eclesiastes, capítulo 3, verso 1 diz o seguinte: Em tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Tudo tem um tempo determinado. Isso quer dizer que nem é no meu tempo, nem no seu tempo. E também tem um propósito do Senhor. Veja que esses 3 versículos, que falavam dessa conspiração, lá na frente, quando a gente chegar mais na frente do capítulo de Esther, eu creio que 4 ou 5, a gente vai entender a providência divina. A gente vai entender como fez sentido aquilo. Então, o que você não está entendendo hoje, amanhã vai fazer todo sentido.
Fique na porta que Jesus te colocou e adore. E faça a vontade dele sem questionar. Vamos aqui para João 13:7. O Senhor disse aos discípulos, naquela hora que ele foi lavar os pés, que Pedro não queria que ele lavasse, né? Aí respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. O que ele faz na sua vida? O que ele permite que esteja acontecendo? Você pode não estar entendendo nada. Você não sabe de nada. Você acha que não tem sentido tudo isso. Mas amanhã vai fazer todo sentido. O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Então não questiona não. Adora Deus. Deixa Jesus trabalhar do jeito que Ele quer, porque Ele sabe exatamente o que está fazendo. Esses 3 versículos lá na frente dessa conspiração fez todo sentido na história de Mardoqueu e de Esther. Porque a Bíblia diz: passa céus e terra, mas minhas palavras não passam. As palavras do Senhor, as atitudes do Senhor na minha e na tua vida faz sentido. O que hoje a gente não entende, amanhã a gente vai entender. O Senhor é o Deus do futuro. O Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus que conhece a minha e a tua história. Portanto, fica na posição que Ele quer. Descansa e adora. Lê a palavra, vá para a casa dEle. O que Ele mandar, faça, porque Ele se responsabiliza. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui em Isaías 64, verso 4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Se você e eu estamos esperando, Ele está trabalhando. Se você e eu não está entendendo nada, mas estamos na posição que Ele quer, Ele está trabalhando. Se você e eu às vezes olha, fica triste, angustiado, mas está onde Ele quer, Ele está trabalhando. Se você e eu entra no labirinto que não faz sentido nenhum, amanhã vai fazer. Porque o teu Deus e o meu Deus, que é o mesmo Deus dos céus e da terra, Ele se inclina para ver a terra. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe todas as coisas. Ele está trabalhando na minha e na tua vida. Não questiona, não fala bobagem, não murmura, porque amanhã você vai ter vergonha de tudo que você fez. Vamos adorar o Senhor. Vamos ficar na posição que Ele quer. Aqui Isaías 64, verso 8 diz: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, o barro. Ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós o barro, e Tu o oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Ele está trabalhando na vida, na minha e na tua vida. Nós somos o barro, Ele é o oleiro. Ele quebra, Ele desfaz, Ele refaz. Ele bota para um lado, Ele coloca para o outro, mas Ele sabe tudo o que está fazendo. Então, em nome de Jesus, não vamos questionar. Em nome de Jesus, não vamos murmurar. Em nome de Jesus, não vamos fazer bobagem a qual a gente pode se arrepender amargamente pelo resto da vida. E depois não vai ter mais jeito. O Senhor, Ele sabe o que faz. Deus é Deus dos céus, da terra e de todo lugar. A Bíblia diz que passa céus e terra, mas a palavra de Deus não passa. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe todas as coisas. Ele conhece o meu e teu limite. Agora Ele não tem limite. Glória a Deus. Lembre-se do título: em tudo Deus tem um propósito, na minha e na tua vida. Vamos aguardar? E grande vai ser o milagre para a glória de Deus. A paz do Senhor.